Olá, meus queridos alunos e alunas do nosso Centro de Desenvolvimento Social Doris Johnson. Nós estamos novamente aqui na nossa aula de PowerPoint, uma aula, e hoje nós vamos dar continuidade, né, a nossa aprendizagem aqui nesses slides maravilhosos. Nós estávamos aqui num projeto de desenvolvimento a respeito da Ana Lídia, né? E hoje eu quero traçar aqui alguns planos a respeito das animações, né? Como nós conseguimos aplicar animações em alguns objetos dentro do nosso slide, né? E eu gostaria de pedir que você acesse aqui novamente aqui no seu programa, aqui já em execução, né? Eu vou remover aqui esses objetos que estão aqui na tela, tá? Teclando aqui a tecla Delete, removendo aqui essa caixa de texto e novamente essa outra caixa de texto aqui, removendo, tá? E eu vou inserir aqui algumas animações em alguns objetos para que a gente possa ter ideia como que funciona essas animações em nossos objetos, né, dentro do nosso slide. Eu vou pedir para que você possa inserir aqui uma forma, então eu vou selecionar aqui duas formas para inserir aqui no nosso objeto, aqui no nosso slide, tá? Para efeito de testes, né? Então eu vou aqui inserir aqui essa forma, tá? Uma forma aqui retangular com os cantos arredondados, né? E eu vou colocar aqui uma outra forma também, tá? Inserir, né? Formas, e eu vou inserir um outro objeto aqui, tá? Um outro canto arredondado, outro retângulo de canto arredondado. E eu vou aqui mudar aqui essa cor desse objeto aqui, tá? Vou mudar aqui a cor, colocar aqui essa cor aqui, amarelo, tá? Vou colocar a cor aqui, pronto. Vou colocar aqui também mais duas formas, né? Dois textos aqui, né? Vou colocar um textozinho aqui, tá? E esse textozinho aqui eu vou escrever a expressão aparecer, então aparecer. Tá? E eu também vou gerar um outro aqui chamado desaparecer, né? Então a ideia seria, ao clicar aqui nessas opções aqui, ele vai mostrar os nossos objetos, e ao dar um clique novamente ele vai ocultar, né? Vai ocultar os nossos objetos. Então como é que eu faço para mostrar e para ocultar os nossos objetos, né? Eu vou agora aqui colocar a expressão desaparecer, tá? Opa, deixa eu só retornar aqui, tá? Pronto, vou dar um cliquezinho aqui, eu vou colocar desaparecer, pronto. Eu vou mudar aqui essa cor, né, para que fique melhor de se visualizar. Então, vou dar um cliquezinho aqui, no formato aqui para você mudar aqui a cor. Pronto, preenchimento aqui a forma, né? Vou mudar aqui a cor aqui, ficar vermelho, pronto. Então a ideia é eu fazer o seguinte: na hora que eu pedir para aparecer, ao clicar aqui nesse objeto, né, nessa expressão aparecer, ele vai me mostrar esses dois objetos. E ao clicar aqui, ele vai fazer desaparecer esses dois objetos. E nós vamos usar os recursos de animação, né, animação aqui nos nossos slides. Posso dar um cliquezinho aqui, ó, nesse primeiro objeto aqui, né, nesse retângulo de cantos arredondados. E eu vou localizar aqui as animações. Então aqui eu tenho animações, eu vou adicionar aqui uma animação. A primeira animação que eu vou adicionar é a animação de entrada, a animação zoom, né, ó, de entrada. Significa o quê? Que quando ele vai mostrar, é como se ele estivesse mostrando, está oculto e eu estou mostrando o meu primeiro objeto.
O meu segundo objeto também, né? Eu vou adicionar aqui uma animação, né? Já vimos isso na aula passada. Novamente aqui nós estamos revendo. Então estou adicionando aqui também uma outra animação aqui também a aparecer aqui, né? Ele vai mostrar, ó, ele vai mostrando aqui aparecendo. Então perceba que eu tenho aqui esse objeto com essa animação, tá? E esse aqui é o objeto com essa nova animação aqui. Esse painel de animação, ele pode aparecer aqui, ó. Então painel de animação, ele vai me mostrar aqui no lado direito, aqui, ó, um painel de animação, né? Ou seja, as animações que eu estou inserindo nos meus objetos, tá? Eu posso selecionar aqui no meu painel as animações aqui, ó. Posso selecionar, tá, ó. Você pode selecionar aqui as animações com um clique. Você pode dar um cliquezinho assim com Shift selecionando e pedir para reproduzir, ó. Ele vai reproduzir um e depois o outro, né, ó. Eu posso reproduzir um, depois reproduzir no outro, ok? Então eu quero, o que é que eu quero? Eu quero que quando eu der um cliquezinho aqui no aparecer, ele vai me mostrar este objeto e este objeto. Então vou fazer o seguinte, vou dar um cliquezinho aqui nesse objeto aqui, tá? E eu vou aqui disparar, ó. Vou usar aqui um efeito aqui de disparar, definir uma condição inicial especial para uma animação. Então ao disparar aqui, eu quero que ao clicar no retângulo 5, que é o retângulo 5? É o retângulozinho lá do aparecer, tá? O retângulo 5 foi o retângulo que eu coloquei, que foi o terceiro retângulo que eu coloquei, que é a expressão aparecer. Então eu quero que nesse objeto lá, ao clicar em aparecer, ele execute lá o efeito da animaçãozinha, mostrando lá esse efeitozinho. Perceba que ele já selecionou aqui, ó, o efeito, tá? E também o outro em seguida, tá? Ó, esse aqui também eu quero que ele apareça. Então vou disparar aqui, ó, e ao clicar eu quero também que ele seja executado quando eu der um clique no retângulo, no quinto retângulo, que é esse retângulozinho aqui aparecer. Beleza? Vamos executar aqui e vamos ver como é que funciona, né? Ó, na hora que você for executar aqui o seu slide, ó, eu vou executar aqui o meu slide, tá, ó. Pronto, ó. Eu vou dar um clique aqui, aparecer. Perceba que ele mostrou o primeiro e de novo outro clique, ele mostrou o segundo slide. Beleza? Agora eu quero o seguinte, eu quero que ele em determinado tempo, ao terminar este aqui, eu vou dar apenas um clique aqui no aparecer, e ao terminar o primeiro objeto, ele automaticamente, o segundo objeto, ele já me mostre, né? Ele já vai exibir automaticamente, sem precisar dar um outro segundo clique, né? Porque aqui está funcionando com um clique, né? Eu preciso dar um cliquezinho para mostrar o segundo objeto. Eu não quero isso, eu quero apenas que ele mostre o primeiro, quando eu der um clique, e quando terminar esse aqui, esse primeiro objeto, ele automaticamente execute o segundo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui esse segundo objeto, e eu vou mudar aqui, ó, no meu lado direito, aqui uma opçãozinha, chamado de iniciar após o anterior. Então, iniciar após o anterior, ó, e ele vai automaticamente mudar aqui a posição, né? Ó, perceba que quando nós executarmos aqui o nosso slide, ó, executando o nosso slide aqui, aparecer, ó, aí ele executou um e executou o outro, sem precisar dar um clique no botão aparecer. Novamente, ó, aparecer, executou um e executou o outro, ok? Então ele fez aqui o efeito desejado, né? Ele mostrou um, depois mostrou o outro, automaticamente apenas com um clique nesse botão aparecer. Agora eu vou fazer o efeito inverso para o desaparecer. Eu quero que ao desaparecer, ele vai desaparecer esse objeto, o primeiro objeto, e depois na sequência vai fazer desaparecer esse segundo objeto aqui, tá ok? Só que para isso eu vou ter que usar os efeitos aqui, colocando os efeitos também, as animações aqui nos nossos objetos. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro adicionar aqui a animação, ó. Então eu vou aqui nesse amarelozinho, eu vou adicionar aqui a animação, e vai ser uma animação de saída, tá, ó. Então eu vou criar uma animação de saída aqui, ó. É o zoom de saída. O zoom de saída vai fazer desaparecer, ó, o zoom de saída. Beleza. Também nesse outro objeto aqui também, eu vou adicionar a animaçãozinha de saída, né, ó. Então aqui a animação de saída, ó, o zoom, pronto, de saída, e ele fez desaparecer aqui, ó, o zoom. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou associar esse aqui,
esse objeto ao meu botão desaparecer. Como é que eu vou fazer para associar esse objeto ao meu botão desaparecer? Eu vou vir aqui, ó, e vou disparar. Então, eu vou disparar aqui, ó. Disparar. Vou disparar aqui no retângulo 7, ó. Retângulo de canto arredondado 7. Porque este retângulo representa o desaparecer. Então, ao disparar aqui, quando eu der um clique aqui, nesse retângulo, ele vai aplicar aqui o desaparecer. A mesma coisa eu vou fazer também para esse outro retângulo, tá? Ó. Então, eu vou dar um clique, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou ter que dar um clique aqui, né, nessa opçãozinha aqui, ó, né, no efeito, tá? E aí eu vou aplicar novamente. Então, vou lá, disparar, tem que dar um clique, tá? No efeito, tá? Ó, não esqueça de dar um clique no efeito aqui, porque senão não vai funcionar. Então, disparar, aí ao clicar, retângulo de canto arredondado 7. Beleza? Agora deu certo. Agora vamos para o outro. Da mesma forma, o outro também, eu vou dar um cliquezinho aqui no efeito, ó, o efeito de número 1 aqui, ó. Aí eu vou dar um disparar, também em cantos arredondados 7. Retângulo de cantos arredondados 7. Perfeito. Agora eu vou executar aqui para ver como é que vai funcionar o nosso esquema aqui de mostrar e aparecer e desaparecer dos nossos objetos. Então, aparecer, ele vai me mostrar, beleza, automaticamente, foi só um clique, tá? Dei só um clique. Agora desaparecer. Beleza? Só que o outro não desapareceu. Então, vou ter que dar outro clique. Dando outro clique, aí ele vai desaparecer. Porém, eu quero que também esse desaparecer, eu apenas com um clique apenas, ele desapareça os dois. Aí desaparece um, e depois em sequência desaparece o outro. Como é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar esse segundo aqui, ó. Esse segundo aqui, e eu vou mudar aqui o formato do segundo, tá? Ó, eu vou vir aqui do lado direito, ó. E eu vou escolher aqui o segundo e ele vai executar, ó, ao iniciar após o anterior. Porque o anterior dele é o outro, é o amarelo. Então, iniciar após o anterior. Ó. Pronto, iniciar após o anterior. E aí, show de bola, ficou legal. Apenas com um clique apenas, ele vai fazer os dois efeitos. Ó. Então, vou dar um cliquezinho aqui para apresentar o meu esquema, né? E aí eu vou aparecer. Beleza? Mostrou, foi só um clique. Agora, apenas com um clique, eu quero que desapareça os dois. Desaparecer, e ele desapareceu os dois. Aparecer, mostrou os dois, e desaparecer, desapareceu os dois. Ok? Essa foi a nossa aula aqui, nesse esquemazinho aqui, de aplicando e disparando alguns recursos, né, de animação em alguns objetos. Esse efeito também vai funcionar em algumas figuras que você possa ter no seu slide, tá? Você apenas vai gerando o seu objeto lá, o seu retângulo, o seu botão, e você vai associando, né, o seu objeto ao seu botão, dando também um efeito temporizador, né, mostrando ou ocultando o objeto dentro do slide, ok? Essa foi a nossa aula de PowerPoint, né? E na próxima aula vamos continuar aqui nessas animações dos nossos objetos. Um abraço, até mais, tchau, tchau.